Eu quero receber aqui agora o professor Vladimir Feijó, de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar contigo mais um dia nessa cobertura, né? Já tivemos uma primeira entrevista ao longo dessa semana no 3 em 1. E eu queria tratar com o senhor, numa primeira pergunta, essa manifestação que foi feita pela liderança do Hamas de que os palestinos não vão deixar a faixa de Gaza. Porque tem as pessoas que querem ser repatriadas e que estão lá e que nesse momento, né, esperam ou aguardam algum avanço de seus governos, mas também tem muitos palestinos que querem deixar aquela região diante desse conflito que só escala. Como é que o senhor avalia essa situação das pessoas que moram lá e que queiram partir para o Egito, principalmente, que é a principal fronteira, e essa liderança já deixando claro que isso não vai acontecer? Essa é mais uma prova que provavelmente o Hamas não representa o verdadeiro interesse do povo palestino. Exatamente. Obrigado, Evandro, por me receber mais uma vez, mas deixa aí esse indício que tem por um dos prováveis objetivos de ter lançado o ataque no sábado, de atrair Israel para um palco de conflito em que haveriam muitas cenas chocantes e que poderiam interferir na opinião pública internacional, fazendo o gancho com o que o Cristiano Vilela falava agora há pouco. Esse escalonado conflito não envolve apenas a inclusão de outros atores dispostos ao uso de força física. A gente tem um claro reconhecimento de guerra de quinta geração, guerra híbrida, que usa da mídia social como um fator para mobilizar ou desestabilizar o interesse do outro lado de estar no conflito. Então o Hamas usa dessas notas, né, desses vídeos, para de alguma forma intimidar a população local, que provavelmente tem alguns indícios de quem são os membros do Hamas, ou outras vezes fisicamente vê, né, essa constrição através da visão mesmo do uso de armamentos, ou por uma questão da própria sociedade, sabe ali quais seriam as células ou as lideranças. E do outro lado, o Hamas jogando com uma população de 2 milhões, sendo que por volta de 48% delas é de crianças de 0 a 14 anos, que chocariam na medida em que cenas como essas que a gente está vendo aí, de escombros, falta de luz, falta de medicamento, expondo a uma comoção para, de alguma forma, gerar manifestações em favor da causa palestina, que não é a mesma coisa de manifestação em favor da causa do Hamas, mas eles talvez tentem ganhar, né, como se isso representasse uma defesa deles, o que eu acredito que será a esmagadora minoria a apoiar o Hamas em si, apenas aqueles radicalizados que estariam dispostos, como vocês mesmos acabaram de falar, de aderir a esses grupos terroristas, Hamas ou outros, ou agir como lobo solitário, considerando que é a função da vida dele, né, agir como Marte, produzindo violência. Exatamente, né, professor? Inclusive chegou a informação de que o Hamas estava impedindo até acesso dos palestinos que queriam deixar justamente a região da faixa de Gaza, porque é claro que, evidentemente, quanto mais civis estiverem por lá, fica a reação de Israel cada vez mais também contestada das baixas, infelizmente, de crianças, mulheres e civis, né, professor? Exatamente. A gente bem sabe que o exército de um Estado de Direito que procura cumprir com a limitação de força e evitar mortes que possam ser evitadas e danos evitáveis, tem uma dificuldade muito maior de organizar o embate quando entra num ambiente em que tem muitos civis, densamente povoado. A gente bem consegue identificar que essa parte norte de Israel, da parte de Gaza em que Israel pediu para que seja evacuado, a densidade populacional do último censo era de mais de 9 mil pessoas a cada quilômetro quadrado. E a presença de tropas em solo, tendo que andar rua por rua, casa por casa, ou edifício por edifício, né? A gente vê aí coisas bastante altas, e agora em escombros, gera um desafio extra, ainda mais que ele tem que lidar com essa dificuldade de identificar quem são terroristas, se de fato inocentes são de qualquer faixa etária, de qualquer gênero, ou se qualquer um desses também pode ser um combatente, e por não estar uniformizado, ainda assim apareceria na imagem como sendo um não militar, né, como sendo potencialmente um inocente.